E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é um Esquilo, gente, e bem, hoje estamos aqui de volta para o giro de notícias e obviamente falando sobre o jogo de volta, né, da Libertadores, as grandes decisões das quartas de finais e obviamente da Sul-Americana também, né? E tivemos eliminações doídas brasileiras, mas, né, como a gente já sabe, né, tem bastante brasileiro e bastante brasileiro, obviamente, passou de fase. E eu vou comentar então com isso. Mas antes de começar, eu vou passar uma notícia muito rápida, né? Fresh notícias aqui. Eu vou meio que comentar, né, o que aconteceu ontem também, que rolou o sorteio da Champions, né, os sorteios das fases de grupos, mas o importante que eu vim aqui para falar, né, sobre os vencedores dos prêmios individuais, né, como melhor treinador, melhor treinadora, melhor jogador, melhor jogadora, né. E bem, para quem não sabe, né, praticamente a dobradinha do Manchester City aconteceu, né. O Pep Guardiola ganhou o título de melhor treinador da UEFA, né, ele que estava disputando contra o treinador do Napoli e da Inter de Milão, né. E ele venceu, né, merecidamente, né, também, porque ele ganhou a Tríplice Coroa, né, ganhou a Copa da Inglaterra, ganhou a Premier League e conseguiu ganhar a Champions League finalmente com o Manchester City. E engraçado que essa aqui é a primeira vez que o Pep Guardiola ganhou esse título de melhor treinador da UEFA. Sim, é porque esse prêmio da UEFA não tinha sido criado quando ele estava no Barcelona. Naquele tempo que ele estava no Barcelona, o prêmio ainda não existia na UEFA. Mas agora finalmente voltou no prêmio e ele conseguiu ganhar pela primeira vez esse prêmio de melhor treinador do UEFA. Com o melhor jogador, né, tivemos obviamente o Haaland, né? O Haaland quebrou vários recordes, né, da temporada lá na Premier League, fez vários gols na Champions. Obviamente, assim, nos jogos mais decisivos, que é na final, ele não chegou a marcar gol, mas a temporada ele foi bem brilhante. Ele ganhou do Kevin De Bruyne, né, meu companheiro, e do Messi. E o Messi é um pouco estranho porque o Messi estava mais no mérito porque ele ganhou a Copa do Mundo. Só isso. Só isso mesmo. E assim, e pelo lado feminino, assim, tivemos se não me engano, foi a melhor jogadora do mundo era a espanhola, né? E a melhor treinadora era da seleção da Inglaterra. E o legal é que os dois meio que fizeram um discurso meio que um pouco parecido, falando sobre o caso que está acontecendo com o presidente, né? O diretor da da seleção espanhola, né? Isso mesmo. O presidente da Federação Espanhola, mais ou menos, meio que teve um caso um pouco muito esquisito, né? Na final, é que tipo, quando a Espanha foi campeão do mundo, ele meio que deu um beijo forçado que aí meio que acarretou com uma situação meio péssima na Espanha, né, digamos, pelo lado assim da seleção feminina e mais assim por alguns jogadores que estão fazendo protestos por aí, né? Mas tudo bem. Bem, vamos então começar pelo que interessa mesmo. Vamos começar então pelas partidas da Libertadores. E eu já vou meio que chutar mais ou menos, né? Já tirar dois jogos aqui que não são muito importantes, né? Vou começar então pelo jogo do Palmeiras e Deportivo Pereira, né? O jogo de volta aconteceu aqui no Allianz Parque, em São Paulo. E o jogo terminou 0 a 0, né? Praticamente o Palmeiras meio que segurou só o jogo. O Deportivo Pereira ofensivamente era muito fraco, então o time também não conseguiu fazer muita coisa, inclusive teve até um jogador expulso, então meio que complicou mais a situação do Deportivo Pereira reverter a situação de 4 a 0 que eles tomaram lá na Colômbia. E ficou assim mesmo 4 a 0 e o Palmeiras passou, né, assim, no 0 a 0 no jogo de volta, sem se esforçar muito. E bem, e tivemos outro jogo também, terminou 0 a 0 que foi Boca contra Racing. Lembrando que o primeiro jogo, no jogo de ida, também terminou 0 a 0 e nesse jogo de volta terminou 0 a 0 e eles foram para a disputa de pênaltis e quem saiu vitorioso foi o Boca Juniors vencendo de 4 a 1. Simplesmente o Racing não treinou pênaltis e se deu muito mal. E vai acontecer esse confronto Palmeiras contra Boca na semifinal de Libertadores. Se não me engano, a última vez que o Palmeiras e o Boca se enfrentaram no Libertadores, o Benedetto estava lá para machucar, né? Matar todos os palmeirenses lá, né? Praticamente porque ele jogou pra caramba no jogo de ida
e no jogo de volta que aconteceu lá no Allianz Parque, né? Ele que foi o principal culpado por eliminar o Palmeiras. Mas tudo bem. Bem, e agora a gente vai pro jogos da outra chave, né? Que tivemos Fluminense contra Olímpia e Internacional e o time do Bolívar, né? Lembrando que o Internacional ganhou de 1-0 lá na Bolívia, né? Lá na altitude com o gol do Ener Valencia. E o Valencia não desamboltou, isso mesmo, porque ele marcou 2 vezes. Sim, nessa partida ele jogou pra caramba, praticamente ele é o homem Libertadores do Internacional. Se no Brasileiro tá um pouco difícil ele marcar gols, pelo menos na Libertadores ele está sendo o cara, tá chamando a responsabilidade, né, marcando os 2 gols e classificando no agregado por 3-0 o Internacional, que vai enfrentar o Fluminense que, né, já tinha ganhado o primeiro jogo de 2-0, né, lá em casa, lá no Maracanã contra o Olímpia. E bem, o Olímpia, né, foi com tudo ou nada, mas também com um plano de jogo horroroso, que era praticamente só meter cruzamento na área, né, achando que metendo cruzamento na área ia resolver a situação do Olímpia. E bem, o Fluminense mostrou que foi mais forte mentalmente e fisicamente, diferente do Flamengo, né, que perdeu no Paraguai, e o Fluminense ganhou de 3-1, né? E tivemos os gols se não me engano, o Cano marcou um gol, né? O Cano marcou na verdade 2 gols na partida e o Kennedy marcou um dos gols aí. Meio que terminou 3-1, né? O Olímpia marcou o gol com Facundo Sabala, né? Parecia que o jogo tinha chance até de do Olímpia fazer pelo menos mais um gol, mas a quantidade de gols que ele perderam foram inacreditáveis. Eu juro, eu tava dando uma olhada assim na partida, assim, de pouquinho, assim, de olhinho, só olhando pra outras coisas. Nossa, mas o que o Olímpio perdeu de gol foi inacreditável. Um caminhão de gols perdidos. E o Fluminense não tinha nada a ver com isso. Passou, fez 3-1 e no agregado foi 5-1. Vitória fantástica do Fluminense, que vai enfrentar o Internacional para decidir quem que vai na final. Lembrando que o Internacional já foi campeão 2 vezes, né, da Libertadores, e o Fluminense nunca ganhou, né, já chegou numa final e perdendo pro LDU, né, que foi triste. Foi muito triste. E já, se não me engano, já são mais de 12 anos por aí, né, porque foi 2007, nossa, 2007 por aí, nossa, meu Deus, faz um tempo já, hein, faz um tempo já. Mas tudo bem, vamos então para a Copa Sul-Americana. E tivemos decisões muito interessantes, né? E eu vou comentar sobre os jogos que aconteceram, se não me engano, quarta-feira. É isso mesmo, porque o jogo foi no quarta e quinta-feira, por aí. Não sei se o jogo teve na terça-feira, mas eu acho que se for o jogo da terça-feira, do Corinthians contra Estudiantes. E o jogo terminou 1-0 para os Estudiantes, com o gol do Mauro Mendes, praticamente no primeiro minuto do jogo. E praticamente o Estudiantes tinha de tudo para ganhar esse jogo, porque massacrou o Corinthians e tudo, velho. Foram 30 chutes no total, 11 no alvo. O Corinthians só chutou 7 vezes e apenas uma vez no gol. Sem falar que o Estudiantes perdeu o caminhão de gol porque a trave estava conspirando a favor do Corinthians. Inacreditável, o gol. Os caras estavam jogando em casa e a trave estava ajudando o Corinthians, véio, porque foi uma aceitação complicada. Os caras chutaram várias vezes, a bola bateu 50 mil vezes na trave e aí o jogo foi por decisão de pênaltis, né? Porque o Corinthians ganhou de 1-0 lá em casa, né? Lá no Neoquímica, e o Estudiantes ganhou de 1-0 aqui, mas podia ter ganhado mesmo esse jogo porque merecia. Mas aí foi para os pênaltis, o Estudiantes não calibrou o pé, acertou o travessão, isso mesmo, travessão 2 vezes, e o Corinthians conseguiu passar, mas também porque o senhor Cássio estava jogando um futebol extraordinário, estava salvando o time literalmente de todas as maneiras, e o Corinthians conseguiu passar por causa da trave e do Cássio, e agora vai jogar a semifinal. E a semifinal, se eu não estiver enganado, eu acho que vai ser contra o Defensa e Justiça. Não, errei, é o Fortaleza. Mas tudo bem, eu vou comentar o jogo do Defensa e Justiça. Lembrando que o Defensa e Justiça estava jogando na Libertadores, mas foi eliminado na fase de grupos e está jogando aqui na Sul-Americana. E bem, venceram o Botafogo e por 2-1. Praticamente o Botafogo que, né, nessa disputa não estava dando o seu máximo, digamos assim, para se focar para ganhar esse campeonato, né? Porque afinal de contas o Botafogo está super preocupado em ganhar o Campeonato Brasileiro. E bem,
O Nicolas Fernandes marcou os 2 gols da partida, um aos 15, outro aos 72. E o Henrique Bologna, que mais ou menos fez o gol contra pro Botafogo. E o jogo terminou dessa maneira. Vitória de Defesa e Justiça, que se classificou e vai enfrentar o LDU. Isso mesmo, LDU que venceu o São Paulo nos pênaltis, né? Lembrando que o LDU ganhou de 2-1 no primeiro jogo e no segundo jogo o Arboleda marcou o único gol da partida e o jogo foi levado para os pênaltis. Só que aí praticamente estava todo mundo acertando os pênaltis até o Rames Rodrigues errar o dele. Isso mesmo, o Rames Rodrigues errou o pênalti dele e o LDU passou o São Paulo e está classificado para enfrentar, né, o Defesa e Justiça. E para fechar tivemos Fortaleza e América Mineiro. O América Mineiro que tinha levado uma sapecada em casa, né, do Fortaleza, e aqui não foi de frente. Assim, na verdade não foi uma sapecada, mas o Fortaleza ganhou de 2-1, né? Tivemos o gol do Guilherme e do Marinho. Isso mesmo, o Marinho marcou gol nessa partida e o América Mineiro descontou com o Breno praticamente no finalzinho do jogo. E ficou dessa maneira. Fortaleza vai enfrentar o Corinthians e o LDU vai enfrentar, né, Defesa e Justiça, como já expliquei. E bem, é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Vídeo muito simples, muito rápido. Já vou um tiro certeiro aqui para explicar como foi um resumo aqui. Então, vamos esperar como vai ser as semifinais. Eu acho que vai ser muito tenso, muito da hora. E, né, obviamente, quando começar a Champions eu também vou começar a comentar. Então, fiquem ligados, hein, gente. E é isso, gente. Falou!